dos produtos e aparelhos mais utilizados na nossa vida cotidiana mudam praticamente todo ano, alguns múltiplas vezes. E estas mudanças são geralmente impulsionadas pela moda, com muitos ajustes que refletem as mudanças de gostos e tendências. Na maioria das vezes, a nova tecnologia ou novos regulamentos levam a mudanças significativas na funcionalidade do produto. Nesta seleção estão em destaque os 10 produtos que mudaram drasticamente ao longo do tempo. Cortador de grama. Este produto inicialmente foi uma grande inovação para os ricos e poderoso no século XVI. Se tornou uma realidade acessível através das aulas pelos séculos. O primeiro cortador de grama mecânico puxado por cavalos foi criado no século XIX, na Grã-Bretanha. Uma invenção bem simples, alimentado por direção mecânica. E na década de 1960, um engenheiro sueco projetou o cortador a pairar, baseado em princípios de um aerodesligador. Carrinho de bebê. O carrinho de bebê foi um marco para qualquer casal. Foi primeiro popularizado no século XIX. Era uma carruagem robusta, com 4 rodas. Praticamente um berço para manter o bebê confortável e seguro. E possuía uma alça para controlar a engenhoca. Tudo mudou na década de 1960, quando um engenheiro aeronáutico britânico projetou o carrinho de bebê dobrável. Este projeto basicamente permaneceu o mesmo até hoje. Aspirador de pó. As primeiras unidades foram inventadas nos Estados Unidos. No século XIX, elas eram alimentadas à mão. A mais recente encarnação do aspirador de pó é o limpador robótico. São unidades de limpezas de chão em horários pré-determinados e áreas pré-programadas. A única interação humana necessária é esvaziar a sujeira e poeira do receptáculo. Ferro de passar roupa. Enquanto as roupas foram pressionadas por diferentes meios por mais de 1000 anos, o ferro plano foi criado na Idade Média. Ao longo do século XX, as inovações para o ferro elétrico incluíram um termostato embutido para manter uma temperatura desejada, controle de temperatura variável, um reservatório de água para geração de vapor e entre outros. Torradeira. A primeira torradeira elétrica foi desenvolvida na Grã-Bretanha, no final do século XIX, e se resumia a uma série de elementos contra os quais o pão era posicionado. A próxima inovação foi a torradeira pop-up, inventada nos Estados Unidos, no início do século XX. As inovações menores subsequentemente seguiram um levantador de pão e mecanismo de tempo. Chaleira de chá. O desenvolvimento deste recipiente para a conhecida estrutura com um bico e uma alça ocorreu no século XIX
e foram lançadas unidades de ferro aquecidas em fogões. A década de 1950 viu a introdução do corte automático quando a água já tinha fervido. A década de 1980 viu a introdução da chaleira sem fio, bem como as tampas de plásticos transparentes. Automóveis. O automóvel, que possuía motor de combustão interna, foi desenvolvido na França no começo do século XIX e era alimentado por hidrogênio. Este foi usurpado pelo automóvel alimentado a gasolina, desenvolvido na Alemanha na década de 1880. O motor de 4 tempos foi desenvolvido na última parte do século XIX e substituía o de 2 tempos, com motores de combustão interna a diesel sendo desenvolvida na Alemanha no final do século XIX. Os automóveis atuais surgem em todas as formas e tamanhos e são produzidos para serem acessíveis para todos ou para apenas os mais ricos. Privada. As primeiras privadas podem ser descritas como um buraco com alguma forma de remover o lixo. Subsequente, os primeiros exemplos foram encontrados em Creta, compostos de grandes vasos liberados por água canalizada, uma função que ainda é base das privadas modernas. A primeira privada moderna teve a estreia no final do século XVI. No século XX, a cisterna foi movida de cima do vaso, e a privada Baide, comum no Japão, foi a primeira inovação popular. Lâmpada. As primeiras lâmpadas incandescentes foram desenvolvidas na Grã-Bretanha, no meio do século XIX, mas estes projetos eram impraticáveis para uso comercial. A mais recente inovação é a produção das lâmpadas LED, que operam no princípio da eletroiluminância, onde os fótons são emitidos de um diodo. Aparelhos eletrônicos. Cada um dos produtos teve sua própria evolução, como ainda são comprados atualmente. E tais mudanças relacionadas a estes produtos compõem posição líder nesta seleção dos 10 produtos que mudaram drasticamente ao longo do tempo. Mas todos estes produtos têm também convergido para se tornar um item que é vendido em até maiores quantidades todos os anos. Este, claro, é o smartphone, que foi introduzido inicialmente para o Japão no final do ano de 1990. E se esse vídeo foi relevante para você de alguma forma, esclarecendo suas dúvidas ou tirando a sua curiosidade, deixe o seu like e inscreva-se no canal para sempre receber os vídeos em primeira mão. Mas é claro, nunca se sinta na obrigação de fazer isso. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!